Olá, meus caros. Nessa oportunidade vou falar sobre se Jesus teve ou não teve uma mulher como esposa, se ele foi casado. Isso porque temos filmes que apontam ou fazem essa ponte para tentar afirmar que Cristo era assim casado. Temos livros, temos artigos, temos documentos em sobra sobre. Um filme que retratou muito isso, Código da Vinci. Em 2011, uma doutora de Harvard acabou descobrindo um pedaço de papiro no qual traduzido estava: Jesus lhes disse, esta é a minha mulher. Esse papiro remonta à era de 300 e poucos depois de Cristo. Ou seja, a partir do terceiro século, fora confeccionado, bem depois da morte e ressurreição de Cristo. A própria doutora foi bastante coerente quando ela chegou a afirmar que não tem como falar 100% que Jesus foi casado ou teve uma mulher. Do mesmo modo, temos as dúvidas. Os próprios teólogos têm uma gamazinha que seja de dúvida sobre, pois não é falado nos evangelhos, nem que ele não era casado, bem como casado. Fica complicado. Parece aquela questão de ser cristão ou não, crente ou não. Ficar em cima do muro, né? Como exatamente o agnóstico. Voltando à questão de Cristo, se ele era casado, vejam só. Tudo aponta que não. Porque Flávio Joséfos, Clemente de Alexandria, escritores próximos da era de Cristo, do primeiro século, diziam que existiam grupos ascéticos do judaísmo, chamados de essênios, que eles pautavam pelo celibato. Jesus poderia pertencer a algum desse grupo, como dá a entender que João Batista teria pertencido, primo de Jesus. O curioso é que teve um teólogo, um doutor, que afirmou que Jesus teria casado, pois era praxe e costume na época dos judeus os rabinos casarem, porque era uma dádiva de Deus. O casamento era sinônimo de prosperidade, de bênção do Senhor. E Jesus, sendo um rabino, um judeu, criado na tradição judaica, não teria como não ter casado. Mas como disse há pouco, tinha grupos, alas do próprio judaísmo que eram mais severos na questão de ter ou não matrimônio. Nós temos, no mínimo, aí 4 tipos de judeus. Nós temos os essênios, nós temos os fariseus, nós temos os saduceus, nós temos os escribas. Então, não dá para pensar só de uma forma. E o próprio Clemente de Alexandria chegou a afirmar que muitos na época dele estavam de uma maneira arrogante, presumindo ou dizendo que Cristo possivelmente era casado. Ou seja, ele chega a criticar e dizendo que eles eram arrogantes e sem falta de conhecimento. E aí, o que você acha? Cristo era casado ou não?
Esse é um ponto. Agora, com quem Cristo era casado? Maria Madalena. Pois bem, tem o Evangelho de Maria Madalena que insinua que ela teria casado com Jesus. Mas vamos lá, tem coisas que muitas pessoas não sabem que está na própria Bíblia. Aquela mulher pega no ato de adultério não é Maria Madalena, porque não diz o nome. Pode ser que seja, mas não diz o nome, então não dá para dizer 100% que era Maria Madalena. Maria Madalena possivelmente era aquela que era irmã de Marta e de Lázaro, que estava em Betânia e que esparramou sobre Jesus aquele unguento para perdão dos seus pecados, ou se redimindo de alguma maneira, fazendo aquele ato gratuito para o Senhor. E a mesma que vai saber da ressurreição de Cristo, é a primeira, a evangelista, vamos dizer assim. Então já tem um ponto, que não se sabe se de fato Maria Madalena era uma rameira prostituta. Ela poderia estar em pecado, poderia ser também no âmbito sexual, mas não é 100% falado. Pois tudo que a mídia e os conspiracionistas e os livros apócrifos apontam é que seria com Maria Madalena, inclusive. Que vai mais além, dizendo que Jesus teria filho com Maria Madalena e esse filho estaria com a sua descendência na França. E aí vem a teoria da conspiração que o anticristo vai ser da França. E tem alguma ligação. Conspiração, nada comprovado de uma maneira verossímil 100%. Outros detalhes a serem ditos. Vocês acham que se Jesus não tivesse casado, ou se ele estivesse casado, melhor dizendo, não estaria na Bíblia? Assim como você pode pensar por que não está na Bíblia que Jesus era casado, dá para pensar exatamente pelo fato de não estar que ele não era casado. Analisando algumas falas dos evangelistas que servem como base para entender mais ou menos a família de Jesus, carnal. Foram citados o pai de Jesus, José, carpinteiro, Maria, agraciada, que Deus fez o milagre dela conceber Jesus. São citados 4 nomes dos irmãos de Jesus. Tiago, depois veio a ser um grande na igreja, líder na igreja primitiva. São citadas 2 irmãs de Jesus, ou seja, no mínimo ele tinha 6 irmãos. É citado até a tia de Jesus, que seria a irmã de Maria. São citados vários parentes de Cristo e até que os irmãos de Cristo não gostavam muito dele, queriam já que ele fosse crucificado. Vocês acham que se Cristo fosse casado, não estaria ali? Alguma evidência? Ponto de interrogação. Mas não deveria estar. Por quê? Porque iria tirar divindade de Jesus. Não havendo divindade de Jesus, por conseguinte, não há trindade. O livro, se eu não me equivoco, de Enoque, se não é de Enoque, é um outro que eu não me recordo agora, dizia que Jesus, na sua infância, teria matado uma criança quando alguém quebrou o seu pássaro de barro. Que esse pássaro de barro também, pelo sopro de Cristo, teria vivido. A infância de Jesus um pouco cabeluda, né? Entre aspas. Isso foi tirado, obviamente, por Constantino, 300 e pouco
depois de Cristo, 363, se eu não me equivoco, no concílio de Laodiceia. Porque, para quem não sabe, mais ou menos até 100 depois de Cristo, 90, foi confeccionado a lista de livros cânon do Velho Testamento, e até 360 e pouco do Novo Testamento, os 27 livros. E aí que muitos dizem que tem mudanças, alterações por parte da Católica, por parte do Constantino, que realmente a igreja já estava institucionalizada a partir de 324, se não me equivoco. Agora, paramos para analisar. A Bíblia aqui registra incesto, adultério, crimes bárbaros, primeiro homicídio, irmão com inveja do outro matando. Tantas barbáries não iria registrar acerca de Cristo? Ah, mas foi para privar Cristo de críticas e assim ele perder a credibilidade no sentido dele ser divino. Por outro lado, temos pensamentos muito mais fortes dizendo que não, Jesus não casou, pois o mesmo Cristo falou sobre os eunucos, que são aqueles que já nascem, que pode ser, né? No mínimo 3, os que já nascem, os que são castrados e aqueles que por amor ao Evangelho fazem a castração. Paulo é um exemplo do amor ao Evangelho. Não seria Cristo já o eunuco de nascença? Um celibatário, a palavra certa, de nascença? Ou pelo amor ao Evangelho, por amor à vontade do Pai? São questões que ficam no ar. Eu creio que Cristo não foi casado. Muito menos teve um casamento com Maria Madalena, do qual teve filhos e a sua descendência estaria na França. Tenho isso como conspiração, apesar dos livros apócrifos fazer essas relações, só que não é comprovado até mesmo nos próprios livros 100%. Deixe as suas opiniões aí. Fale no vídeo sobre o que você acha ou deixe de achar. Sem extremismo. Tanto é que nem eu nem você temos 100% da veracidade que nós estamos falando. Biblicamente, a gente até pode ter quase 100% que Jesus era divino, que Jesus não casou. Ok? Abraço e até uma próxima.